Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu trouxe mais um exercício, para nós aplicarmos a teoria de equilíbrio de ponto material. E esse exercício tem uma particularidade, Vocês precisam tomar um certo cuidado em um passo que eu vou demonstrar aqui para vocês. Bom, o sistema, eu tenho um cilindro E que exerce uma força-peso de 180 newtons e o valor de θ de 15 graus e pede para determinar o peso do cilindro F, Ou seja, eu tenho esse sistema, tenho os cabos conectados por anéis, então eu tenho o anel B e o anel C, e eu tenho aqui esses cilindros que exercem uma força-peso, obviamente, para baixo, decorrente das suas massas, A força-peso do cilindro E já foi expressa aqui, ela vale 180 newtons. Só que, como que nós vamos resolver esse exercício, Nós vamos resolver esse exercício utilizando as equações de equilíbrio, que é a somatória de força em x e a somatória de força em y. Só que aqui eu tenho dois pontos, Dois anéis que sobre esses anéis estão conectados os cabos. Então eu preciso desenhar o diagrama de corpo livre de cada anel separadamente para que então eu consiga resolver e encontrar o valor da força-peso aqui, certo? Então o que acontece? Eu tenho que começar fazendo o diagrama do anel C ou do anel B. Qual dos dois eu vou escolher aqui? Eu vou escolher o anel que eu tenho a maior informação, que é o anel C, porque eu já tenho a força-peso de E, certo? Então, para começar a resolver esse exercício, nós vamos aqui fazer o diagrama de corpo livre do anel C, tá? Deixa eu aumentar o zoom aqui para vocês. Deixa eu aumentar demais aqui. Bom, o diagrama de corpo livre do anel C, ok? Eu vou desenhar aqui. Ixi, eu esqueci de pegar a régua, só um minutinho. Pronto. Então aqui eu vou desenhar o eixo Y e o eixo X, certo? Tem o eixo X e o eixo Y. E então eu vou desenhar agora as forças que atuam sobre o anel C, sobre esse ponto C, ok? Vou pegar aqui uma caneta de cor diferente. Pronto. Para nós colocarmos os nossos vetores que atuam nesses cabos, certo? Bom, voltando aqui em cima, no anel C, eu sei que eu tenho uma força-peso aqui para baixo, exercida, proveniente desse cilindro E. E aqui eu tenho uma força no cabo que vai de C até D e uma força que vai do cabo de C até B, certo? Então eu vou desenhar essas forças provenientes aqui no diagrama de corpo livre. Bom, a primeira força aí que nós vamos ter é a força-peso exercida por esse cilindro, que está aqui embaixo. Então aqui eu tenho uma força-peso, esse vetor aqui, força-peso, de 180 newtons, perfeito? Depois eu tenho aqui, um cabo, que liga o anel C até B e vai gerar uma força. Essa parte do sistema vai puxar, esse cabo para esse sentido. Então eu vou ter uma força aqui, de quanto? Eu vou chamar aqui de força de CB. Ela tem um ângulo θ em relação ao eixo X de quanto? De 15 graus. Então vou pôr aqui 15 graus, tá? Eu não vou escrever porque ficou muito pequenininho aqui, tá? Mas esse ângulo é o ângulo θ de 15 graus. Depois, eu tenho uma força que vai de C até D, ok? Que está justamente para esse sentido aqui. Então, eu tenho uma força de C até D, ok? E aqui eu tenho um ângulo de 30 graus. Perfeito?
um ângulo de 30 graus. Bom, sabendo todas essas informações, eu consigo então fazer a somatória de força em X e a somatória de força em Y para o anel C, certo? Então, deixa eu até colocar essa informação aqui. Nós estamos fazendo diagrama de corpo livre do anel C, ok? Então, como que vai ficar essa conta, né? Bom, fazendo a somatória, deixa eu diminuir o zoom aqui. Fazendo a somatória de forças em X, considerando que tudo que está para a direita é positivo, eu vou ter a seguinte equação, né? Em X vai atuar o FCB e o FCD, ok? Então vai ficar como aqui? Quando eu jogar o FCD, quando eu fizer a decomposição desse vetor para X, vai ser FCB cosseno desse ângulozinho aqui, que é 15 graus. Cosseno de 15, ok? Menos, por quê? Porque na hora que eu jogar ou decompor, né, esse vetor para x, ele vai estar para o sentido oposto. Então, ele vai ser FCD cosseno de 30 graus, igual a zero. Ok? Então, aqui eu tenho a equação da somatória de força em x. Porém, essa equação não vai me ajudar a encontrar nenhum respectivo valor. Então, eu vou para a próxima, né? Que é a somatória de forças em y, dizendo que tudo que está para cima é positivo. Somatória de força em y é igual a zero, certo? Quais são os vetores que atuam em y? A força de 180, a decomposição da força CB e o componente da força CD em y, né? Só que essa força CB, na hora que eu for decompor ela, ó, a ponta da caneta é a ponta do vetor. Na hora que eu decompor ela para y, ela vai estar para baixo. Então, 180 e a decomposição de FCB em y vai ser negativa, tá? Então, vai ser menos 180 desse vetor, menos a decomposição desse vetor em y. Então, aqui vai ser FCB seno de 15 graus, ok? E aí, esse vetor FCB, que está para esse sentido, na hora que eu jogar ali em y, né, fazer a decomposição dele em y, ele está para cima. Então, ele vai ser positivo. FCD seno de 30 graus, ok? Então, aqui eu tenho as minhas equações formadas, né? Porém, tanto na somatória de força em x como na somatória de força em y, eu não consigo encontrar esses valores de maneira como ele está disposto aqui, né? Só essa equação eu não consigo encontrar o valor de uma dessas duas variáveis. E nem na somatória de força em y. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir em uma das duas equações, isolar uma das variáveis e voltar na outra equação que eu deixei para substituir esse valor. Então, vamos calcular para vocês entenderem melhor, né? Eu vou voltar aqui na somatória de força em x e vou isolar o valor de FCB. Então, vai ficar o seguinte, FCB é igual a FCD cosseno de 30, positivo, né? Porque ele passou aqui negativo para lá positivo, dividido pelo cosseno de 15. Cosseno de 15. O valor de FCB, eu dividindo, né, o cosseno de 30 por cosseno de 15, deixa eu fazer aqui por segurança, cosseno de 15 vai ser FCD vezes 0. Vou usar aqui 0,9, né, porque na calculadora deu 0,896. E isso aqui, escrevendo da maneira correta, vai ficar que FCB é igual a 0,9 FCD, ok? Então, aonde for FCB, eu vou substituir por essa variável FCD, ok? Então, vou voltar aqui nessa equação. Então, vai ficar menos 180 menos
FCB. FCB vale quanto? Vale 0,9 FCD. Então, vou colocar aqui, ó, 0,9 FCD multiplicado pelo seno de 15 mais FCD seno de 30 graus, ok? Opa, aí então eu tenho uma única variável para ser calculada. Então, vamos continuar, tá? Vai ficar menos 180 menos seno de 15 vezes 0,9. Deixa eu fazer aqui. Seno de 15 vezes 0,9 dá 0,23 FCD. Ok? Eu multipliquei esse valor por 0,9. Mais seno de 30 vai ser 0,5 FCD igual a zero. Como essas duas variáveis são iguais, eu consigo somar ou subtrair aqui nesse caso, né? Porque menos 0,23 mais 0,5. E eu já vou isolar esse 180 para o outro lado da equação. Então, como que vai ficar isso aqui? Menos 0,23 mais 0,5 vai dar 0,27 FCD igual a 180 negativo vai passar para o outro lado positivo. Então, FCD vai ser 180 dividido por 0,27. Então, vai dar 666,67. A unidade de medida da força está em Newton, ok? Está em Newton. Bom, continuando, achando o valor da força CD, é só retornar aqui na variável FCB e substituir o valor aqui e multiplicar por 0,9. Então, eu vou ter o valor de FCB. Então, FCB vai ser igual a 0,9 vezes 666,67, vai dar aproximadamente aí 600, ok? 600 newtons. Bom, aqui nessa etapa eu consegui encontrar o valor da força que atua no cabo que vai de C até D e a força que atua no cabo que vai de C até B, né, no anel C até B. Bom, só que ainda não cheguei no meu problema, né, porque eu quero saber qual que é o peso, qual que é a força-peso que está aqui em F, ok? Que é nesse cabo aqui, ó, que vai do anel B até o cilindro F. Então, a gente precisa ir para a próxima etapa, né? E a próxima etapa é desenhar o diagrama de corpo livre do ponto B, certo? Vamos lá. Bom, aqui eu vou colocar o diagrama de corpo livre. Agora nós estamos falando do anel B, ok? Vou colocar a outra folha aqui do ladinho para a gente acompanhar de onde vem essas cargas, tá? Deixa eu colocar assim para a gente acompanhar. Bom, vou desenhar aqui o eixo Y e o eixo X, ok? Vou desenhar aqui. Pronto, o eixo X, o eixo Y. No centro vai estar o anel B, ok? Tá aqui. E sobre ele vai sair as forças dos cabos correspondentes. Então vamos lá. Vou colocar em azul aqui. Aqui embaixo eu tenho a força gerada por esse peso desse cilindro, pela massa desse cilindro, tá? Então vou colocar aqui o vetor força, que eu vou chamar de força em F, tá? Vou chamar dessa maneira. Ou a força peso em F, também pode ser assim. Agora eu vou colocar aqui a força que atua no cabo de B até A, que está a 45 graus, né? 45 graus, a força que atua no cabo que vai de B até A. E está a 45 graus. 45 graus. E depois eu tenho uma força que vai do cabo de B até C, que é o mesmo cabo que nós calculamos aqui, ó. Certo? Olha só.
A força que vai de C até B vale 600. Então, a força que atua neste cabo já foi calculada. Vale quanto? Vale 600. Então, eu vou colocar ela aqui, ó, que a força vale... A força de CB já foi calculada, né? E ela vale 600 newtons. Então, pessoal, aqui que a gente consegue ver é que esse ângulo aqui vale 15, né? E se eu desenhar o eixo X aqui imaginário, eu sei que esse ângulo também tem o mesmo valor, ok? Também vale 15. Então, quanto que vale esse ângulo aqui? Justamente os mesmos 15 graus, ok? Vale os mesmos 15 graus. Então, eu consigo fazer aqui agora a somatória de força em X e Y. E aí eu consigo encontrar a força peso presente no cilindro F, certo? Então vamos lá. Aqui eu vou ter a somatória de força em X, tudo que está para a direita é positivo, ok? Bom, em X vai estar atuando as componentes da força de BA e as componentes da força BC. Então vamos lá. Para a direita eu vou ter FBA cosseno de 45 menos a decomposição da força BC. Eu sei que BC eu já calculei, vale 600, então vai ser menos 600 vezes o vezes o cosseno de 15, né? Igual a zero. Bom, essa equação aqui vai permitir eu encontrar o valor de FBA, tá? Então, o valor de FBA, isolando as variáveis e dividindo, fazendo todo o passo a passo aqui, vamos ver qual resultado que vai dar. Então, 600 cosseno de 15 dividido por cosseno de 45 vai dar 819,62 newtons, ok? Então, nós encontramos aqui a força que atua no cabo de B até A, certo? Agora, nós temos que encontrar a força que atua nesse cabo aqui. Como consequência, nós vamos achar o peso, a força-peso gerado aqui por esse cilindro, tá? Bom, a próxima equação vai ser, vou colocar aqui embaixo, somatória de força em Y, tudo que está para cima é positivo, ok? Bom, quem que vai agir em Y? A componente de Y da força no cabo de B até a força de BC em Y e a força F aqui do cilindro F, a força peso do cilindro F, tá? Então, como que vai ficar essa conta? Vai ser FBA seno de 45, ok? Mais FBC seno de 15 menos a força lá do cilindro F, a força-peso do cilindro F, ok? Fica dessa maneira. Esses dois valores aqui eu já calculei. Eu sei que a força de B até A vale 819,62 seno de 45, mais a força BC vale 600 seno de 15, menos a força peso lá no cilindro F, ok? Então, fazendo todos os trâmites aqui de cálculo, transferindo as variáveis de um lado para outro, eu vou ter que a força F vai ser de qual valor? Vamos ver. Então, vai ser 819,62 seno de 45, ok? Mais 600 seno de 15, ok? Vai dar 734,85 newtons. Então, essa é a força-peso gerado pelo cilindro F, né? Então, assim, se vocês quiserem também encontrar a massa desse cilindro, do cilindro F, né? Porque aqui nós estamos, o exercício tem esse enunciado falando peso, mas é referente à força-peso, tá? Mas se vocês quiserem encontrar a massa aqui, é só dividir o valor dessa força-peso em F pela gravidade, e aí vocês vão encontrar
o valor dessa massa, ok? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar disponível para vocês no grupo de WhatsApp ou aqui no Google Classroom para nós tirarmos essas dúvidas. Os exercícios da lista passada eu vou corrigir na próxima aula. Vou deixar um exercício desses aqui para vocês treinarem também para a próxima aula eu corrigir, certo? Um grande abraço a vocês e até mais.